Meus queridos, eu quero compartilhar algo aqui com vocês que eu comecei, né, no tempo com os pastores na segunda-feira. Comecei compartilhando um estudo, né, um ensino da palavra para a gente pesquisar aqui algumas curiosidades na Bíblia. E nós gravamos, colocamos lá no Spotify. E hoje eu quero então aqui continuar essa palavra de estudo, de reflexão conosco aqui para ser edificação para a nossa vida e para nós levarmos também para os líderes, né, de departamento e consequentemente chegar na membresia. O tema que eu coloquei nesse estudo é a importância do que se ensina. A importância do que se ensina. Então já teve a primeira aula que nós falamos bastante versículos bíblicos, comentários, e agora eu quero continuar, porque a primeira aula nós falamos sobre textos nos evangelhos, e nós falamos de textos em Atos dos Apóstolos, certo? Então, é bem verdade que, assim, não estou aqui, não vou falar com todos aqui que, assim, pegamos todos os versículos do Novo Testamento, eu peguei todos os versículos que falam sobre esse assunto que é a importância, né, do ensino, do que está se ensinando e tal. Então, assim, não pegamos todos os textos, porque teria que ser um trabalho mesmo, quase que versículo a versículo, para poder dizer assim, não, peguei todos. Mas é um estudo exaustivo sobre o tema, né? Se você não ouviu ainda a primeira parte, ouça lá depois. E é um estudo exaustivo sobre o tema do ensino, como Jesus, como os apóstolos em Atos, e como as cartas e as epístolas tratam essa questão do ensino na igreja. É relativo, pode ensinar qualquer coisa, não tem tanto assim, não precisa tanta atenção sobre o ensino, sobre o que está sendo falado, sobre o que está sendo ensinado. Então, é isso que nós vamos vendo aqui, né, a cada texto da Bíblia, a cada versículo, ok? Então, dito isso, eu quero já convidar você que está com a sua Bíblia aberta a ir acompanhando ou ir abrindo junto comigo, você que está aí com um bloquinho de notas, com o celular aberto, você que está talvez com papel e caneta, vamos anotando aí para você ter a lista, né, das referências bíblicas que nós vamos comentar aqui hoje para a glória de Deus, ok? Então, vamos começar em Atos dos Apóstolos. Eu deixei um texto de Atos para dar o pontapé inicial nessa segunda parte aqui. Atos 18, eu vou meditar aqui do versículo 24 até o versículo 26. Atos 18, 24. Vamos ler até o 28. Vamos ler até o 28? Já que nós estamos nessa daqui, vamos até o versículo 28. Ok? Então, a palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Orador eloquente, eloquência, eu sempre aprendi que eloquência era quem falava assim muito rápido, muito veloz, né? Não tropeçava nas palavras, tinha uma oratória e tal. Não, eloquente é quem tem um poder de convencimento, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem eloquência,
ele tem um dom natural de convencimento. Ele começa a defender algo, ele vai vender, é aquele ditado que a gente fala assim, vende gelo para pinguim. Ele tem um poder de convencimento muito grande. Isso é uma pessoa eloquente. E continua, que conhecia bem as Escrituras. Então Apolo conhecia bem as Escrituras. 25. Tinha sido instruído no caminho do Senhor, ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Este Apolo aqui é o mesmo Apolo que Paulo vai falar lá na carta aos Coríntios, que ele fala assim, pois é, estou sabendo umas facções aí, que tem gente falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Como assim? Aí ele fala, né? O Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Então, peraí. É esse mesmo Apolo. Esse mesmo Apolo era eloquente, conhecia bem as Escrituras, tinha sido instruído, ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo, exatidão. 26. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Príscila e Áquila chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ele era eloquente, conhecia bem as Escrituras, instruído, ensinava com profundo entusiasmo, exatidão, mas mesmo assim ainda tinha algo a aprender. Todos nós sempre vamos ter algo a aprender de Deus. Sempre vamos ter algo a aprender das Escrituras. Nós podemos estudar as Escrituras 50 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Sempre vai ter algo a aprender. Por isso que é uma fonte inesgotável. É por isso que não tem fim. Ele já tinha todos esses atributos aqui, mas Príscila e Áquila ouviu. Olha a importância do que é ensinado. Príscila e Áquila ouve, vê que tem alguma coisinha ali, tem algum parafuso que ainda dá para dar um aperto. Então eles chamam ele de lado e falam assim, ei, chega aqui, meu irmão, Apolo, deixa eu te explicar um negócio aqui com mais exatidão. Sempre vai ter na minha vida, na sua vida, nós, sempre vai ter aquele apertinho, aquele comentário que é para edificação. Não é uma crítica destrutiva, não é algo para humilhar ninguém, mas isso tem que existir em nosso meio, na nossa vida, com a liderança, com as lideranças de departamento, com os membros, de chegar e falar assim, irmão, vem cá no cantinho. Não é para humilhar ninguém, não é para expor ninguém, não é para... Não. Chega no cantinho e fala assim, irmão, vamos melhorar isso um pouquinho? Por quê? Olha o cuidado para se ensinar, a coisa tem que estar bem. Versículo continua, 27. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates... aqui que eu quero, é outro para fazer atenção. 28. Pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Olha, isso daqui só é possível... esse versículo 28, eu risco a minha Bíblia, eu não aguento. Esse versículo 28 só é possível por causa do versículo 26. Ele já tinha um bom conhecimento, tinha algo para melhorar mais um pouquinho. Príscila e Áquila vai lá com humildade, com amor, com carinho, soma na vida de Apolo. Aí agora, no versículo 28, ele está em debate público, ele está refutando o judeu com forte argumento, fazendo o quê? Usando as Escrituras e demonstrando que Jesus é o Cristo. Ou seja, isso daqui só acontece com
conhecimento de causa, conhecimento bíblico, doutrina correta. Se você não tem, se nós não temos, se nós não somos cristãos, líderes, que tem um conhecimento ali que cada dia, né, nós vamos somando um pouquinho, igual eu falei, ninguém nunca vai chegar num momento que sabe tudo. Não, estamos longe de saber tudo, mas cada dia nós vamos colocando uma coisinha a mais. Olha aí a gente consegue chegar nesse ponto aqui de conversar com um ateu e refutar o que ele está falando com fortes argumentos usando as Escrituras. Então, vamos começar daqui então, que Apolo foi instruído. Se o ensino não fosse importante, se o que estivesse ensinando não fosse importante, Príscila e Áquila deixaria ele pregando do jeito que ele estava, falando aquilo que ele estava, sem problema nenhum, mas eles viram a importância que era falar corretamente e assim então ajudaram, instruíram Apolo. Vamos para mais uma base bíblica, Romanos. Agora eu já quero começar a entrar nas cartas paulinas. Vamos juntos? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 7. Romanos 12, 7. Glória a Deus. Romanos 12, 7. A palavra do Senhor diz assim: se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Deus te chamou para o ensino? Deus te chamou para ser líder? Deus te chamou para ser pastor? Deus te chamou para ser ministro? Deus te chamou para ser evangelista? Deus te chamou para ensinar a palavra dele? Tem pessoas que são chamadas especificamente para ser mestres, ok? Mas de alguma forma nós ensinamos. Quando a gente está pregando num semáforo, a gente está ensinando sobre Jesus. Quando a gente está pregando para um irmão, a gente está ensinando. Então, de certa forma, qualquer conversa bíblica, nós estamos ensinando, ok? Então, o nosso ensino tem que ser um bom ensino. Antes da gente ir para frente, volta um pouquinho aí, Romanos 6, versículo 17. Romanos 6, versículo 17. Ó, a palavra diz assim: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Então Paulo fala, antigamente o pecado te dominava, ok, mas agora vocês obedecem o ensino que nós estamos transmitindo. Ou seja, Jesus ele disse isso, nós falamos na última aula, que o verdadeiro discípulo, uma das provas, né, do verdadeiro discípulo, é porque ele obedece aquilo que Jesus mandou. É porque ele obedece às Escrituras. É uma das provas que a pessoa é um discípulo verdadeiro de Jesus. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos 16, 17 e 18. Bíblia diz assim: e agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Olha, dá um asterisco nesse versículo aí, no 17 e no 18, dá um asterisco. Se você só estiver anotando, põe um asterisco, põe um marca-texto, porque, olha, vamos dividir isso daqui, vamos dividir isso daqui. Peço-lhes que tomem cuidado, é para tomar cuidado, acende a luzinha do teu painel, toma cuidado com aqueles que causam divisões, para aí no divisões, abre um parêntese aí no divisões e anota aí Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo do 8, não, Tito capítulo 3,
Nós vamos ler só o versículo 10, porque daqui a pouco nós vamos ler mais, mas vamos ler só o 10 aqui, porque eu quero só comentar o divisões. 3:10 de Tito. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Então, veja bem, vamos fazer o paralelo? Romanos 16. Toma cuidado com quem causa divisão e perturba a fé. Tito 3:10. Se alguém tem causado divisão entre vocês, aquela pessoa que está causando divisão e comenta de um, comenta de outro, faz fofoca, faz aqueles comentários venenosos, dá a entender, faz caras e bocas e tudo mais. Essa pessoa está causando divisão, se adverte uma vez. Continuou, adverte a segunda vez. Continuou, não se relaciona mais. Gente que causa divisão não se relaciona mais. Ok? Volta para Romanos 16. E perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Fiquem longe deles. A pessoa que está ensinando coisas contrárias que vocês aprenderam, fiquem longe deles. Versículo que eu citei no final da última aula. Anota aí, 2 João. 2 João, capítulo 1, só tem um capítulo, né? 2 João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo aqui 10 e 11. 10 e 11, depois nós vamos ler inteiro, mas eu vou ler 10 e 11. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Volta para Romanos 16. O que Paulo está dizendo aqui para nós, para todos que estão ouvindo aqui a reunião e o Spotify depois, o que Paulo está dizendo aqui para nós é o seguinte: o sujeito está causando divisão, você repreende uma vez e duas. Não parou, não se relaciona com essa pessoa, não dá ouvido, não dá coração, para de ouvir essa pessoa, sai de perto. Ok, aí ele continua. Se a pessoa está ensinando coisa contrária, ficar longe deles. Aí João, lá no 2 João, ele vai falar a mesma coisa. Não traz o ensino de Cristo, não traz o ensino que nós estamos dando para vocês, não deixa nem entrar na tua casa. Agora olha a gravidade, a importância que é dado ao que é ensinado. Nós crescemos num ambiente que a gente não faz essa atenção. A pessoa, ela falou bonito, opa, glória a Deus. Ela falou, tem uma oratória boa, gente, aleluia. A pessoa tem uma boa desenvoltura, tem uma boa performance, tem dons, profetiza, revela, cura, opera maravilha. Nossa, que unção, que poder. E nós, na grande maioria das vezes, em muitos casos, nós nem observamos o que foi falado. Nós nem observamos. Eu cansei de sair de culto que eu perguntava à pessoa, e aí, como é que foi aquele culto lá? Rapaz, foi glória. E o que falou? Rapaz, foi tanta unção que eu nem lembro. Ou seja, a gente foca tanto no sentir que a gente para de pensar e não faz atenção, filtro no que está sendo ensinado. E isso é um perigo. Por quê? Porque a heresia, uma heresia, ela vai sendo propagada no seio da igreja como um câncer. Isso vai afetando a igreja. Nós, como líderes de grande ministério, nós, como servos do Senhor, pastores, obreiros, nós temos que fazer essa atenção. Porque o membro, a ovelha, ela não está de olho no lobo. O membro, a ovelha, ele está vivendo a vida ali e tal, passa desapercebido. Mas nós não, nós somos liderança. Nós temos que fazer atenção no que está sendo ensinado, o que está sendo falado, o que está sendo dito. Então, versículo 18, Romanos 16, agora versículo 18. Estes indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses e enganam
os inocentes com palavras suaves e bajulação. Você sabe o que é isso? Fala o que a pessoa quer ouvir, bajula. Fica falando, não, você é maravilhoso, você é o melhor que está tendo, você é isso, você vai bajulando a pessoa. Aí, meu amigo, tem uma frase de Billy Graham que é assim: todo mundo consegue se defender de uma acusação, mas eu nunca vi ninguém se defender de um elogio. Ó, vou falar a frase de Billy Graham novamente. Todo mundo consegue se defender de uma acusação, mas eu nunca vi ninguém se defender de um elogio. Essas pessoas vêm bajulando. Elas vêm com uma boa conversa, um bom papo. Rapaz, você é isso, é aquilo outro. E aí a heresia, o falso ensino vai entrando no meio da igreja. Nós temos que estar atentos a isso. Pastor, mas às vezes esse cuidado de Paulo aí, né, é só para a igreja em Roma, só para os romanos. Vamos ver se nas outras igrejas Paulo também fazia atenção consoante o ensino, ou era uma coisa particular de Roma? Porque pode ser, né? Pode ser que às vezes foi só em Roma e não foi nas outras. Pode acontecer. Tem casos, né, que Paulo trata numa igreja só, às vezes não está em outra. Mas vamos ver se Paulo ele segue essa preocupação para todas as igrejas ou se foi só aos romanos. Então, vamos começar aqui. 1 Coríntios, ó, vamos ver se na igreja de Corinto, Paulo também fazia essa atenção. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15. A palavra do Senhor diz assim, olha, isso aqui é muito bom você notar, hein? Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Vamos continuar. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Então, vamos dar uma leve mastigada no que Paulo está falando aqui. O alicerce que foi lançado não pode lançar outro, é Cristo. O alicerce do quê? Do ensino, da igreja, da mensagem. Olha o perigo. Eu quero começar agora a falar uns pontos e eu quero que a sua mente comece a linkar coisa nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Porque em muitas mensagens as pessoas estão lançando outro alicerce. Em muitos púlpitos estão sendo lançados outro alicerce, que não é Cristo. Mensagens que não falam de Cristo, que não têm o centro em Cristo. Louvores que não têm o centro em Cristo. Você está entendendo? Pode pensar, começa a pensar aí nas coisas do dia de hoje. São alicerces novos. Mas Paulo está dizendo aqui, pera lá, eu lancei o alicerce e você vai construir em cima do alicerce, mas não pode lançar outro. E até o que você construir, né? Tem vários materiais, tem várias obras, tem várias coisas que você vai construir na igreja, mas olhe lá, Deus vai revelar no último dia. O fogo do juízo de Deus vai revelar essa obra sua aí, se foi boa, se foi certa, se foi com a intenção correta, se foi mediante a sua vontade, se foi para a glória de Deus. Olha para você ver. Então é muito importante o que está sendo falado, o que está sendo dito. É o que Paulo está dizendo aqui para Corinto. Não vai lançar outro alicerce. Vira uma página, 1 Coríntios 4, versículo 6. Vira uma página, 1 Coríntios 4, versículo 6.
Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa do outro. Nossa, a parte B desse versículo dá para a gente pôr na porta da geladeira. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito. Isso daqui tem que ser. Anota esse texto. Porque isso aqui tem que ser a nossa conversa com o líder do departamento. É a nossa conversa com um membro da igreja. Mas por que, pastor, que eu não posso fazer X, Y, Z? Porque nós estamos aprendendo a não ir além daquilo que está escrito. Por que eu não posso crer nisso? Porque nós estamos aprendendo a não ir além daquilo que está escrito. Mas por que a igreja tal faz e nós não faz? Porque a Viva Church está aprendendo, glória a Deus, a não ir além daquilo que está escrito. Olha a importância, olha a importância. Não vai além. Nós não estamos aqui, eu, pastor Elias, nós, todos nós não estamos aqui para inventar a roda, para inventar o fogo. Nós estamos entregando uma mensagem que já foi entregue. Nós estamos ensinando uma doutrina que já foi ensinada. Nós não estamos aqui para criar nada. Nós não estamos aqui para, Não, nós estamos aqui só para entregar essa mensagem. Entende? Vamos lá, ainda em Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo do 1 ao 3. Anote aí, 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas... Cara, que coisa linda. Eu marco. Vocês a receberam e nelas permaneceram firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Vamos parar aqui, porque isso daqui é muita coisa, é muita pérola. Isso aqui é muita pérola, isso é muita riqueza num texto só. Paulo está falando assim, eu quero lembrar das boas novas. Você sabe qual que é o papel do líder, o papel do pastor? É ficar sempre lembrando as boas novas, lembrando as mesmas coisas. É sempre lembrar, é sempre reprisar, é sempre falar de novo. Nossa, pastor, que cansativo. Não é cansativo, a gente precisa estar sempre falando, sempre ensinando. Porque o diabo não cansa de falar para o cara pecar. O diabo não cansa de falar para tirar o cara do caminho. O diabo não cansa de colocar veneno na panela. O diabo não cansa de colocar joio no meio do trigo. O diabo não cansa, então nós também não podemos cansar. Nós temos que sempre lembrar das boas novas que anteriormente já foi anunciada. Tem mensagem que eu já preguei e eu tenho que repregar na Viva. Tem mensagem que você já pregou que você tem que repregar. Tem estudo que você já deu que você tem que dar mais uma vez. Não se canse de lembrar das boas novas já anunciadas. Aí Paulo continua, vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Meu irmão, olha a importância do ensino, do que está sendo ensinado, do que está ensinado, do que foi a doutrina do lugar. Continua, se continuarem a crer na mensagem, mas não é qualquer mensagem, é a mensagem como lhes anunciei. Porque não adianta mudar a mensagem, colocar coisa na mensagem, tirar coisa da mensagem, colocar novidades na mensagem. Se continuarem a crer na mensagem como eu anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Olha o que acontece se a igreja de Cristo se desviar
da doutrina dos apóstolos? O que acontece se a Igreja de Cristo abandonar o ensino fidedigno das Escrituras? Olha o que acontece se a Igreja de Cristo abandonar a mensagem como Paulo ensinou. A nossa fé é inútil. Vamos para o versículo 12, 1 Coríntios 15, 12. Olha, nesse mesmo capítulo, Paulo vai tratar de uma heresia que estava correndo solto dentro de Corinto. Olha como é que o estudo, o ensino é importante. Líderes do ministério da palavra e também do diaconato. O nosso papel é ser um apologeta dentro da igreja, um defensor da doutrina de Deus. É isso que Paulo está fazendo nas cartas. Ele está sabendo de uma heresia, ele está sabendo de uma maledicência e ele está combatendo com o ensino verdadeiro. Ó, a prova está aqui, ó. Eu vou citar só um exemplo, que eu não vou citar todos, mas ó, senão nós vamos fazer 25 partes, né? Então, ó, versículo 12. Ele vai tratar de um problema. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Ó, tinha uma galera lá em Corinto, tinha uma turma lá em Corinto, falando que não tinha ressurreição de mortos. Ou seja, propagando uma heresia, propagando um falso ensino. E aí, tá tendo um falso ensino. Paulo vai deixar passar batido? Paulo vai deixar correr bambo? Paulo vai deixar a coisa correr solta? Não. O que Paulo vai fazer? Olha o versículo 13. Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. A fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas, ó, primeiro Paulo, ele vai trabalhar a ideia da heresia. Até aqui Paulo está trabalhando a ideia da heresia. Vamos pegar a ideia da heresia que vocês estão falando aí e vamos esticar. Vamos crescer isso daqui. Vamos pensar nesse negócio. Se isso aí que vocês estão falando é verdade, Cristo não ressuscitou. Se esse ensino de vocês é verdade, Cristo não ressuscitou. Se não ressuscitou, a fé de todo mundo e a pregação que nossa é tudo mentira, é inútil. Olha como é que um falso ensino tem o poder de derrubar toda a pregação do Evangelho. Um simples falso ensino. Um simples. Não precisa ser coisa pesadíssima. Um simples falso ensino. Derruba tudo. Aí Paulo estica a ideia. Ele começa a comentar a ideia. Aí agora, no 20, ele vai refutar a ideia. No 20. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem. Agora, a ressurreição dos mortos, aleluia, começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Ó, aqui eu estou com um exemplo claro de um falso ensino que estava tendo em Corinto, e ele expande a ideia, mostra que aquilo é um absurdo e depois refuta essa ideia. Olha a importância do ensino dentro da igreja, certo? Muito bem, vamos mais. Vamos ver se na segunda carta aos Coríntios também teve alguma situação ou se foi só nessa primeira carta. Então anote aí, 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2,17.
não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Se você quiser abrir um parêntese, anotar isso daí, anota. Deus está observando a nossa pregação, a Viva Church. Deus está observando os nossos ensinos. Deus está observando a intenção do nosso coração. Deus está observando como nós temos ensinado. Paulo está dizendo assim, a gente não está fazendo como muito aí, nós não fazemos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Porque nessa carta ele vai bater muito no falso apóstolo, nos falsos apóstolos que cobravam. E a igreja de Corinto não queria ajudar Paulo, mas dava dinheiro para os falsos apóstolos. Aí ele fala assim, bonito, né? Eu nunca cobrei nada de vocês, nunca fui pesado, construí tenda, mas para nós não. Para nós não pode, mas para os falsos apóstolos que fazem falsos ensinos, oradores, ratos de púlpito, aí sim, aí vocês dão dinheiro e tudo mais. Ele está falando aqui, nós não somos como esse pessoal que fazem da palavra de Deus artigo de comércio. A gente prega a palavra com sinceridade, com autoridade, sabendo. Por que eu prego a palavra de Deus com sinceridade? Por que eu prego a palavra de Deus com a autoridade de Cristo? Por que nós estamos fazendo esse estudo aqui agora, em plena uma quarta-feira, 9 p.m, para termos um estudo exaustivo sobre a importância do ensino na igreja? Por que nós estamos fazendo isso tudo? Por quê? Disponibilizar tempo, estudo, papel, caneta, cabeça, coração, porque Deus está observando o que a gente está pregando. Deus está observando o que a gente está ensinando. Deus está, vamos ver. Eu não quero ser cobrado por espalhar heresias. Eu não quero ser cobrado por não ter preparado uma palavra, um ensino que vai gerar vida, luz, bênção. Não, eu quero fazer o melhor possível, estudar, me aprofundar, orar, para mim entregar algo com sinceridade, com a autoridade de Cristo e sabendo que Deus está olhando o que está sendo ensinado. Vamos para frente, 2 Coríntios, capítulo 4. É uma folhinha aí, para frente. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 5. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 2 e versículo 5. Vamos lá. Eu não estou lendo o texto inteiro, que é para ganhar tempo, tá, irmão? Não é porque nós estamos tirando o texto do contexto, não. Mas você pode ler o texto inteiro depois na sua casa. Versículo 2. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Nós não estamos para enganar ninguém, nós não estamos distorcendo a palavra de Deus. Paulo avalizando, Paulo dando a assinatura no rodapé, Paulo falando por que eles são apóstolos verdadeiros. Por quê? Porque eles não querem enganar ninguém, porque eles não estão usando de atos vergonhosos, pelo contrário, ele rejeita método dissimulado, ele não está enganando ninguém e nem distorcendo a palavra de Deus. Naquela época já tinha muita gente distorcendo a palavra de Deus. Naquela época, olha que não tinha Bíblia ainda, hein? Olha que ainda não tinha tudo ali bonitinho igual nós temos aqui hoje. E já tinha gente distorcendo. Então Paulo está combatendo. Versículo 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Olha o ensino da igreja. O ensino da igreja não é falar de nós mesmos. O ensino da igreja não é falar da Viva Church. O ensino da igreja não é falar do A, do B, do C.
Nós vamos citar uma hora uma biografia, nós vamos citar um testemunho, nós vamos citar o que Deus fez na nossa vida para a glória de Deus, mas a pregação num todo, você entende? 100%? 100%. A pregação num todo não pode ser de nós mesmos. A pregação, ela é sobre Cristo. É sobre a palavra de Deus. Vamos mais um texto. 2 Coríntios capítulo 11. Ó, estamos só em Coríntios, hein? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4. No entanto, isso aqui, olha, pega o marca-texto, risca esse aqui, que esse aqui é pedrada. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, cara, isso daqui, seja corrompida de algum modo. O que pode, calma, vamos perguntar para o texto, o que pode corromper a nossa pura devoção e completa devoção a Cristo? O que pode corromper? Aí Paulo vai falar, de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. O que pode corromper a minha pura e completa devoção de alguma forma a Cristo? Ensino errado. Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Em outras palavras, pelo ensino da serpente. Vamos seguir. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Cara, isso daqui é muito pesado. Eu estava preparando aqui essa segunda parte, e quando eu cheguei nesse texto aqui, eu falei, meu Jesus da glória. Paulo tá falando para Corinto, eu tô temendo, eu tô com medo da devoção, da espiritualidade, da vida de vocês começar a ser corrompida de alguma forma. Sabe por quê? Porque Eva foi enganada pela astúcia da serpente, né? Pois é, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Ah, gente, foi incutido na nossa cabeça que se a gente questiona um ensino, a gente é soberbo. Se a gente questiona uma pregação, nós somos metidos. Lá o metido, quer saber demais e tudo mais e tal. Ensinamento, se não tiver com base na Escritura, tem que ser questionado. Qualquer crença, se não tiver base nas Escrituras, nós, líderes de ministério, temos que questionar. Olha o que Paulo está dizendo assim, olha, vocês aceitam de boa vontade, cara. De boa vontade. A pessoa vem e me lasca uma heresia e vocês correm pro abraço. Vocês aceitam de boa vontade? Aí ele continua. O que qualquer um diz. Ou seja, não precisa nem ser, né, o grande, o Piqui do Goiás. Não, qualquer um. Vocês estão abraçando, pô. Vocês estão abraçando qualquer coisa. Vocês estão crendo em qualquer coisa. Pessoa chegou no meio da igreja, deu 3 sapateadas, 2 The King The Power, falou que viu um anjo, expulsou um demônio, vocês abraçam. Vocês abraçam o que vai ser ensinado? Não pode. Se não for o que está sendo dito nas Escrituras, tem que ser abandonado. Aí Paulo continua, mesmo que o cara anuncie um Jesus diferente, anuncia um espírito diferente. Cara, quantas pessoas hoje estão anunciando um Jesus diferente, que dá riqueza, que dá isso, que dá aquilo, está preocupado mais com a terra do que com o céu? Quantas
pessoas, quantos pregadores, pastores, ministérios estão anunciando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, um espírito diferente. Quantos estão falando que tem coisa aí, Espírito Santo, tudo é Espírito Santo. Unção do riso, nego pegando paletó e batendo nos outros, nego caindo. Aí um culto que é uma anarquia, um culto à emoção, ao emocionalismo, uma bagunça, uma desordem, nego correndo, subindo em pilastra. Tem uns que pega flecha e arco e flecha, taca dentro da igreja, sobe em banco. Paulo está dizendo assim, os caras chegam, anunciam um Jesus diferente, anunciam um espírito diferente, anunciam uma boa nova diferente da que vocês creram e vocês abraçam, pô. Não tem ninguém para filtrar, para bater de contra, para falar, aqui não, campeão, não vai não. Ó, vamos aí pro versículo, no mesmo 11, vamos lá pro versículo 13 até o 15, 13. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de se admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Cara, anota aí, pelo amor de Deus, anota. Porque um dia você tem que falar isso com alguém. Paulo compara quem traz ensino falso com Satanás. Nota aí. Paulo está comparando os falsos apóstolos, obreiros enganosos, gente que está trazendo falso ensino para dentro da igreja, como Satanás. Ele fala assim, eu não me surpreendo, porque Satanás se disfarça até de anjo de luz. Não é de admirar que os servos, caramba, os servos dele também faz a mesma coisa. Ou seja, o cara que está dentro da igreja promovendo heresia, veja bem, deixa eu só abrir um parênteses aqui para não ficar pesado e você não ir para outro lado. Eu não estou dizendo de pessoa que às vezes fala uma coisa errada nas escrituras, mas ele não sabia, cara. Ele nunca estudou, é ignorante. Ele nunca foi naquele assunto e ele fala uma coisa na inocência. E quando chega um Príscila e Áquila que chama de cantinho e fala assim, Apolo, chega aqui. Cara, não é bem assim, vamos dar uma melhorada, aquilo lá estava bom, isso aqui foi errado, tal. Aí, beleza, obrigado, irmão, agora eu vou acertar. Eu não estou falando desta pessoa. Paulo não está falando desta pessoa, que é a pessoa que não sabia, falou uma coisa ali na inocência, na ignorância, você chamou de canto, passou com humildade e carinho para ela o conhecimento bíblico e essa pessoa se alinhou com as escrituras. Eu não estou falando desta pessoa. Eu estou falando de gente que está na igreja, crente velho, crente entre aspas, né, que não é crente, tá velho na igreja, diz que conhece a Bíblia de capa a capa, diz que é o cross, porque ele é mestre, só que é falso, mas é mestre. Esse tipo de pessoa que Paulo está falando, vocês estão abraçando esses caras. Os cara chegam falando muito bonito. Olha, versículo 2 Coríntios 11, 5 e 6. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Os caras são grandes oradores. Gente, Paulo, cá para nós. Não, vamos cá para nós. Paulo pegou para Agripa, Festo, Félix, Herodes. Ele deixou essa galera de queixo caído, mano. Eles queriam soltar Paulo. Paulo que falou, não, eu quero ir para César. Porque Jesus falou, você vai para César, você vai falar de mim para César. E os caras, cara, não vai, o que você está fazendo? Para quê? Não vai te deixar embora. Ele, não, eu quero ir para César.
A tradição da igreja diz, que a Bíblia não fala, né? A tradição da igreja diz que Paulo vai diante de César, que é o Nero, o imperador Nero. Ele vai lá e testemunha de Cristo. Nero fica embasbacado, liberta Paulo. Aí eu te pergunto, imagina se Paulo não tinha boa oratória, se Paulo, ele está falando aqui, posso não ter a técnica de um grande orador. Rapaz, se Paulo não tinha essa técnica de grande orador que ele está falando do superapóstolo, imagina como é que esses caras não falavam bonito. Imagina como é que esses caras não começavam a falar, nego chorava. Imagina como é que esses caras não começavam a compor um pensamento, rapaz, e nego caía no pranto, abraçava, chegava, vibrava. Rapaz, mas a questão não é a oratória que você tem, a técnica da oratória que você tem. A questão é o conteúdo da mensagem que você entrega. A questão não é o método, o jeito, e lá. Não. Qual que é o conteúdo? É pelo conteúdo que eu sei quem é apóstolo igual Paulo e quem é falso apóstolo igual esse pessoal aqui. É sempre pelo conteúdo. Será que paramos aqui com advertências em Romanos e advertência em Coríntios? Ou tem mais igrejas que Paulo advertiu sobre o cuidado do ensinamento? Eu volto a repetir, eu não estou citando todos os versículos, né? Teria que ser um estudo ainda muito maior, mas eu vou citar o máximo possível aqui hoje. Anota comigo aí. Agora nós vamos para a igreja da Galácia. Vamos para a igreja da Galácia? Galácia do Sul? Vamos ver como é que é o negócio? Vamos para as igrejas da Galácia? Vamos ver se aos Gálatas Paulo falou alguma coisa sobre ensino, ou se lá na Galácia estava de boa. Não, lá pode ensinar qualquer coisa, que o negócio mesmo era só Roma e Corinto. Vamos lá, Galácia. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Anote aí. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. A palavra do Senhor diz assim: admiro-me, cara, isso também é uma pancada. Olha, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vamos perguntar para o texto? É o texto que vai responder para a gente, tá bom? Isso aqui se chama exegese. Vamos perguntar para o texto. Isso aqui é top de todo mundo analisar, porque é assim, você pergunta para o texto te responder. Texto, o que está fazendo esse pessoal se afastar tão depressa daquele que os chamou por meio da graça de Cristo, ou seja, Deus? O que esse pessoal da Galácia, o que está acontecendo que esse pessoal está se afastando tão depressa de Deus? Aí continua. Vocês estão seguindo um caminho diferente. Opa! O que está fazendo esse povo se afastar depressa? E o que pode fazer essa igreja seguir um caminho diferente? Aí Paulo vai falar. Um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente. É por isso que eu falei aqui agora, acabei de falar isso aqui, que esses pontos que eu estou falando aqui do ensino não é de gente que está aprendendo. Não é de neófito, gente que está agora novo convertido, ou estava numa igreja que não tinha o afinco pelo estudo da palavra. Aí o cara está aprendendo agora. Não é essa pessoa que a Bíblia está falando. É de gente que
distorce deliberadamente as boas novas de Cristo. É gente que está distorcendo conscientemente. É gente que quer promover heresia. É gente que sabe o que é certo, mas continua ensinando errado. Você está entendendo? É isso daqui. É gente dentro da igreja que pode ensinar o certo, mas segue em heresia. Segue em ensinamento ruim. Você entende? Vamos continuar. 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que eu disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Meus queridos, olha a gravidade disso aqui. Você está sentindo a gravidade disso aqui? O peso disso aqui? Se o cara falar uma coisa, ensinar uma coisa, pregar uma coisa que é diferente do que foi ensinado nas Escrituras, é para o cara ser considerado amaldiçoado, anátema. Pode ser um anjo do céu, porque geralmente, né, quando a gente fala anjo do céu, né, jogou o anjo na parada, todo mundo já, opa, é um anjo e tal. Paulo está falando, pode ser um de nós, pode ser anjo. É para ignorar, é para considerar, não é só ignorar, perdão, é para ser amaldiçoado. A galera é tão preocupada com maldição hereditária que não tem isso para o cristão, e o que é maldição mesmo, de fato, ninguém presta atenção. Maldito é quem ensina o ensino errado. Maldito é quem ensina as escrituras distorcida. Maldito é quem distorce as boas novas. Maldito é quem muda o que Paulo, o que Cristo, o que os apóstolos lançaram como fundamento. Esse cara é maldito. Cá para nós, líderes, cá para nós, faz uma reflexão aí você com os seus botões. A igreja de Cristo hoje na Terra, eu não vou falar 100%, nem vou generalizar, mas a igreja de Cristo nessa Terra, a grande maioria, responda aí você com você mesmo aí agora, a grande maioria da igreja de Cristo está considerando maldito o ensino falso? Considera maldito um ensino que sai das Escrituras? Considera alguém maldito? Bom, responda com você. A grande maioria considera? Pelo contrário, irmão. Você pega os Mormons aí, os Mormons nasceu de uma revelação de um anjo para Joseph Smith. O cara tava não sei aonde lá, num monte, numa gruta, num raio que o parta, desceu um anjo, entre aspas, e falou, escreve aí, Joseph, que eu vou te dar um novo evangelho. Pela linha de fundo, cara. Paulo tá falando, pode descer um anjo, dar um novo evangelho, você considera maldito o Joseph Smith. Escreve o que a miséria do anjo fala e começa os mormons. E todo mundo cai, igual pato. Cara, é incrível. E aí a gente olha para o Mormon e fala assim, tadinho deles, né? Ah, são tão fracos. Cara, quantas vezes a gente deixa o falso ensino no meio da igreja, a gente deixa o falso ensino no nosso YouTube, a gente deixa o falso ensino no nosso TikTok, a gente deixa o falso ensino em departamento, no meio de membro, não confronta, não considera maldito e vai deixando. O tratamento que Paulo está falando para a igreja da Galácia tratar falso ensinamento é tratamento de choque. Querido, é para considerar maldito. É para você nem relacionar com esse pessoal. Vamos mais, tem mais em Gálatas. Gálatas, eu vou te falar, viu? Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5. Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5.
Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram no nosso meio para nos espionar, nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar, o que, Paulo? A verdade das boas novas para vocês. Essa galera, tem uma turma aqui que Paulo está falando que entrou lá na igreja da Galácia, tá? Graças a Deus, aqui na Viva Church não tem, mas lá na igreja da Galácia entrou uns falsos irmãos, se infiltrou e começou a querer espionar para tirar a liberdade que tem em Cristo Jesus. Aí Paulo falou o quê? Nós não cedemos, irmão, não ceda. Anota isso, não ceda. Eu não posso ceder. Vocês não podem ceder. Vocês não podem ser pastor Raul, pastor Ardley, pastor Warley, obreiro Tiago, missionário Sullivan. Nós não podemos ceder. Paulo está dizendo, versículo 5, mas não cedemos a eles, nem por um momento. Irmão, não pode, nem por um momento a gente pode ceder. Vamos deixar, né? Porque ele é tão gente boa, ele é bonitinho, vamos deixar a coisa fluir. Não cede, nem por um momento. Aí, por quê? Como que eu não vou ceder, pastor? Como que eu vou combater isso? Preservando a verdade das boas novas. Pregando a palavra. Gálatas capítulo 5, vamos. Gálatas capítulo 5, já deu 1 hora de estudo, eu não saí de Gálatas, oh aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao 10. Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Tava tudo indo bem, cara. Você está, igreja da Galácia, você estava indo bem, mano. Tava indo bem na corrida, na marcha, na caminhada, né? Essa corrida aqui é uma alegoria. Você estava indo bem na corrida, na marcha, na caminhada. Quem que te impediu de seguir a verdade? Para que você foi, né, colocar chifre na cabeça de cavalo? O que aconteceu? O que houve? O que se gerou? Aí ele continua, versículo 8. Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Eles estão crendo no ensino errado. Os Gálatas começaram a crer no ensino errado, que é para... o contexto aqui é para voltar a circuncidar e tudo mais. Era o ensino errado, né? Ok. Quem que levou a pensar assim? Não foi Deus. Porque Deus, ele chamou vocês para ser livre. Versículo 9. Um pouco de fermento. Nossa, põe um marca-texto aí nesse versículo. Põe um marca-texto. Um pouco de fermento. Eu vou riscar aqui com a caneta, que eu não tinha riscado. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Por que eu estou repetindo isso toda hora? Porque não precisa ser heresia grande. Não precisa ser falso ensino cabeludo, aqueles que é do... Não. Um pouco de fermento, só um pouquinho, cara. É um detalhe. É uma heresiazinha, é um sincretismo. É uma coisinha pequena. Um pouco de fermento vai se espalhar por toda a massa. É um falso ensino que começa ali, que passa para lá, que vai para colar. A doutrina é difícil espalhar, é dia a dia, é complicado, é repressão, é a gente batendo, é nego perseguindo a gente, é difícil, não é mole não. Mas o falso ensino, o fermento, jogou aqui, ninguém cortou, espalha. Vamos para frente? 10. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for,
será julgado. Ou seja, vai ter julgamento sobre esses aí que estão ensinando falsos ensinamentos, que estão trazendo falsos ensinamentos. Eles vão ser julgados por esses falsos ensinamentos, que perturba com heresia, com falsos ensinos. Agora, Paulo está falando, olha, que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a sua, que Deus guarde a Viva Church de crer em falsos ensinamentos. Porque é aonde arrebenta com a igreja. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Vamos lá, Gálatas 6, 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Ó, vamos de novo. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Por isso que a gente tem um costume, geralmente, né? Tem muita gente que está aqui nesse grupo que a gente faz isso, de que a gente liga um pro outro, conversa sobre Bíblia, troca ideias sobre assuntos bíblicos, tira dúvida teológica, o que a gente não sabe nós vai pesquisar. Por quê? Porque aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas. A gente tem que estar compartilhando uma coisa com o outro. A gente tem que estar compartilhando esse ensino da palavra. A gente tem que estar levando isso para frente. Sabe? Nós temos que partilhar. Nós temos que valorizar o ministério do ensino. Eu sei que quando eu digo isso, eu acho que nós já estamos com 1 ano e 9 meses de Aviva Church, eu não precisava falar. Mas eu quero falar porque às vezes alguém vai entrar na igreja e vai ouvir esse Spotify. Então é bom eu falar. Mas para os que estão há mais tempo, eu acredito que eu não precisava falar. Quando eu falo de valorizar o ministério do ensino, eu não estou desqualificando oração, jejum, unção, poder de Deus, dom do Espírito. Eu não estou, pelo contrário, eu não estou dizendo que eu não creio, não quero, não busco para que aconteça curas, sinais, maravilhas. Mas quando eu digo nesse estudo específico, depois eu faço um estudo sobre oração, nós vamos falar só sobre oração. Depois eu faço um só sobre unção, nós vamos falar só sobre unção, sobre autoridade, sobre sinal, maravilha, amém. Agora, o estudo de hoje é sobre ensino, o que está sendo ensinado, o cuidado que tem que ter para ensinar, sabe? Então, tipo assim, quando eu digo que o ministério do ensino tem que ser valorizado, é porque eu não vou falar por todos que estão ouvindo essa palavra, mas eu vou falar por mim. Eu fui criado numa igreja extremamente pentecostal, e isso não é nenhum ponto negativo, é uma bênção, graças a Deus por isso. Só que nesta igreja eu fui condicionado, eu fui ensinado, eu fui levado, eu fui instruído a buscar dons, a buscar unção, a buscar o sentir. Culto que foi bom. Como é que a gente falava que um culto foi bom? Culto foi bom porque hoje eu senti Deus, eu senti a glória, eu senti o poder e tudo mais. E isso aí definia um culto bom. Então eu cresci nos meus primeiros passos de fé, dando muito valor para pregação pentecostal, dando muito valor para dons do Espírito, para poder de Deus. Eu não sei se alguém se identifica comigo, mas eu estou citando o meu relato, tá? Não estou dizendo que isso aqui é geral, todas as igrejas. Não, estou falando o meu caso. Então eu cresci no meio de uma igreja que dava muita ênfase para isso. E não é que é poder de Deus errado, pastor Elias. Não. Mas ele não pode andar sozinho. O conhecimento da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus não pode andar sem unção, sem autoridade, sem poder. E o poder não pode andar sem o ensino da palavra, sem o conhecimento da palavra, não pode. Eu não posso ser alguém que tem muito dom, muito poder, muita glória, muita unção, mas não conhece a palavra. Não conhece. Eu vou ser identificado
como mestre ou falso mestre é pelo que eu estou ensinando. Eu vou ser caracterizado por profeta e falso profeta pelo que eu estou ensinando. Eu citei na primeira aula, Atos 2,42, que, primeiro, eles seguiam de todo o coração na doutrina dos apóstolos. Depois, segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, na oração. Não é que um é maior do que o outro. Não é que um é mais importante que o outro. Mas todo o restante do versículo, comunhão, partir do pão e oração, só é validado por causa do ensino dos apóstolos. Pastor, como assim? O senhor está me dizendo que se eu não estou no ensino das Escrituras e dos apóstolos, não adianta ter comunhão, partir do pão e oração? Não. Você sabe por quê? Porque tem monge em mosteiro que também está em comunhão, partir do pão e ora, mas ora o dia todo. Mas ele não tem a verdade, ele não tem o ensino dos apóstolos. O que vai caracterizar seita e igreja é o ensino dela. Não é o quanto que ela ora, não é o quanto que ela tem de comunhão. E eu, quando eu digo isso, eu não estou invalidando a oração, diminuindo a oração, falando assim, não vamos orar. Não, mas eu estou dizendo que é o nosso ensino que vai validar todo o resto que fazemos. Os fariseus oravam na praça, oravam mais do que os discípulos de Jesus. Jesus falou, está errado, o ensino de vocês não presta, por conta disso a oração não serve. Os fariseus jejuavam, os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus falou, não presta, porque o ensino de vocês não presta, por conta disso o jejum também não serve. Os essênios batizavam. Você já viu Jesus validando batismo de essênio? Não, por quê? Porque o ensino deles não prestava. Os gnósticos tinha um grupo, tinha líderes, tinha lá os marcião da vida, lá esse pessoal, os líderes que ensinavam, que falavam, que oravam, que meditavam, que não sei o quê. Algum momento é validado? Não é validado. Pelo contrário, os apóstolos batem contra. Paulo aos Colossenses, 1 João, batendo contra o gnosticismo. Por quê? Porque o ensino deles não presta. Se não presta o ensino, não presta mais nada. Tiago fala, no capítulo 2, ele fala assim, a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Essa é a verdadeira religião. O espiritismo cuida do órfão, da viúva, do necessitado. Ele faz uma coisa certa. Então agora o espiritismo é certo? Não. Por que que não é certo? Porque o ensino dele não é o ensino do apóstolo, dos apóstolos. Pelo ensino do Testemunho de Jeová, pelo ensino dos Mórmons, pelo ensino do Adventista do Sétimo Dia, pelo ensino, eu sei se é igreja ou se é seita. Eu sei se é profeta ou falso profeta. Não adianta, pode ter sinais. O Lutero falou, pode ter um ensinamento que faça chover milagre. Se não tiver de acordo com as Escrituras, eu vou ignorar, abandonar, vou cortar a volta, vou atravessar a calçada. Ou seja, não adianta ter sinais, prodígio, maravilha, se o ensino, a igreja fulana é grande, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, cada dia chegando mais. Olha que coisa linda, olha que avivamento. Eu quero saber o ensino. Eu tive no Brasil agora, esses tempos atrás, né, pouco tempo, eu e a pastora Michele, e eu fui levado por uma pessoa numa igreja. Eu não vou citar aqui, agora eu não vou citar nomes. Eu fui levado numa igreja. E o cara me levou nessa igreja, só que assim, você não está entendendo, ele já estava um dia antes falando da igreja comigo. Que a igreja é grande, que a igreja é rica, que a igreja foi 32 milhões de reais, que a igreja não sei o quê, que a igreja não sei das quantas, que a igreja é mundial, que não sei o quê, e ele falando. E isso daí, eu acho que ele já comentou isso com outras pessoas dessa maneira, e as pessoas lacrimejaram os olhos, aceleraram o coração, tremeram as pernas. Só que ele estava me falando isso, e isso, para mim, Elias Barbosa, não quer dizer nada, nada. Eu passo de carro em frente ao Parlamento Europeu, quem é de Bruxelas aqui, né? Eu passo em frente ao Parlamento Europeu em Schuman. Quer um prédio mais bonito do que aquele? Quer um prédio mais proeminente do que aquele, mais caro do que aquele? É o centro da Europa, é a sede da Europa. Eu não me iludo com prédio. Eu não me iludo com quantos milhões foi prédio.
Cara, eu não quero saber disso. Mas aí tudo bem, ele pegou, me levou lá. Aí no outro dia, ele já tinha falado um monte, né? E me levou. Quando ele chegou, a caminho ele já começou. Aquele ali é estacionamento que nós compramos, ali é também 5 estacionamentos de não sei quantos metros quadrados. E eu falei, nossa, que legal. E tal. Aí chegamos, tá, no templo de 32 milhões. Aí nós entramos e pá, e aquele templo, tudo mármore, granito, aquela coisa, pá, imenso. E não, vamos lá, você tem que ver o momento, o lugar ali do culto. Aqui é salas de não sei quantas salas de kids, de jovens, de tal, de berçário, de não sei o que. Cara, nem shopping tinha a organização de sala de criança igual aquela igreja tinha. Mas uma coisa, na sala das crianças, pra você ter uma ideia, tem televisão de 52 polegadas. Glória a Deus. Então, assim, daquele jeito a estrutura. Aí eu entrei aonde estava, eu entrei aonde estava, onde era o lugar do culto, certo? Entrei onde era o lugar do culto, aí me levou. Aí chegou lá e não sei o quê, e olha aqui é o lugar do culto. Aí ele olhou e falou assim, você tá vendo aí? Aqui, cada cadeira dessa foi 700 e pouco, 800 reais, cada cadeira. Aqui tem 7.000 cadeiras. Esse sistema de som foi não sei quantos mil. Esse telão de LED aqui foi não sei quantos mil. Só tem aqui na América Latina e mais não sei aonde. Aqui, e ele falando. Para que eu estou dizendo tudo isso daqui? Porque no final eu virei para ele e falei assim, cara, você sabe o que me chama a atenção num lugar? Depois que ele tinha gastado o oxigênio do pulmão e tinha acabado até com as cordas vocal de tanto falar das coisas que tinha naquela igreja de dinheiro. Eu falei, você sabe o que me chama muita atenção numa igreja? Ele falou assim, o que, cara? Se Deus quiser, você vai levar essa estrutura, você vai ter isso lá em Bruxelas. Eu falei, não, se Deus quiser que a gente tenha essa estrutura, amém, glória a Deus. Mas você sabe o que me chama a atenção? Não é batalhar para ter essa estrutura. Ele falou assim, não, o que é? O ensino. O que está sendo pregado? O que está sendo ensinado? Cara, eu não quero ter templo de 32 milhões e ensinar maldição hereditária. Eu não quero ter templo de 32 milhões e ensinar cura interior, ligação de alma. Eu não quero ter templo de 32 milhões e ensinar que se você der voto de sacrifício na ponta do altar, o sacerdote liberará uma palavra e será abençoado. Não quero. Eu quero ter um ensinamento coerente com o dos apóstolos, porque Paulo falou assim, se não ensinar isso aqui, considera maldito. Eu não posso ver Deus aonde não tem ensino verdadeiro das Escrituras. Eu não posso... Os versículos que nós estamos lendo, se você não ouviu a primeira parte, ouça a primeira parte, ouça de novo essa segunda parte, depois vai ter a terceira, né? Porque eu ainda nem cheguei, agora que eu acabei em Gálatas. Ouça esse estudo exaustivo. Olha o tratamento de choque que os apóstolos estão dando para ensino falso. Eu não posso enxergar Deus aonde eu não enxergo a Bíblia. Eu não posso enxergar a mão de Deus aonde eu não enxergo as Escrituras e os ensinos dos apóstolos. O ensino, a doutrina dos apóstolos é o que valida a comunhão, o partir do pão e as orações. Eu tenho que orar muito, mas se eu não tiver no ensino dos apóstolos, eu nem sei para quem que eu estou orando. Eu posso ter partido do pão demais, mas se eu não tiver a doutrina dos apóstolos, é reunião social. Então, eu quero então terminar essa segunda parte e segunda-feira, no momento de mesa com os pastores, se Deus quiser, nós vamos continuar então para a parte 3, que vai de Gálatas aí, da onde que nós paramos para frente, certo? Eu vou fazer uma oração então para terminar. Jesus, obrigado por essa palavra, que é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação, que o teu nome seja glorificado em nossa vida, nos ajuda a alimentar as ovelhas pela tua palavra e expulsar os lobos das heresias, né, pela tua palavra. Senhor, como Paulo disse aqui aos Gálatas, eu faço disso a minha oração final. Confio
que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Pai, nos guarda. Guarda de nós crermos em falsos ensinamentos. Guarda da gente crer em heresias, em sincretismos. Jesus, guarda, por favor, nos guarda, porque queremos glorificar o Teu nome, queremos viver para Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.